Antes de começar, nós vamos buscar a Deus, pedir a sua direção e você acompanha também esta oração. Senhor, nós agradecemos a Ti a oportunidade que nós temos para expor o Evangelho através deste canal. Que o Senhor se utilize dele e de nós como instrumentos nas Tuas mãos para conduzir muitas pessoas à fé em Jesus Cristo. Não apenas conduzi-las à fé, mas também rogamos, Senhor, para que as firme na fé em Jesus Cristo, que elas tenham, através destas mensagens da palavra do Senhor, a sua fé bem fundamentada, bem firmada e bastante edificada. Assim, Senhor, sirva-se de nós, por meio do Teu Espírito Santo, para convencer os pecadores de seus pecados e trazê-los à confiança absoluta e tranquila na pessoa e na obra suficientes do Redentor, o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos. Amém. Olá, amigos e meus irmãos aqui da internet, do YouTube. Um abraço a todos. A partir de hoje nós estamos iniciando um novo canal aqui no YouTube. Chama-se A Voz do Evangelho. E estamos convidando você, os seus amigos, a sua família para participarem e ouvirem as mensagens que aqui nós estaremos postando semanalmente, se Deus nos permitir. Vamos trazer várias mensagens com conteúdo do Evangelho. O nosso objetivo, o nosso propósito é somente este, trazer a mensagem do Evangelho. Por isso mesmo o canal se chama A Voz do Evangelho. Então nós vamos começar com mensagens do Evangelho de João. Nós vamos estar fazendo uma exposição do Evangelho de João, será uma série. Vamos iniciar no primeiro capítulo, no primeiro versículo, com as primeiras palavras, e vamos caminhando nos versículos e nos capítulos, do início até o fim, se o Senhor nos permitir. Então hoje nós vamos iniciar com esta mensagem, o Evangelho de João. Também haverá outras mensagens em outros textos da Palavra de Deus, do Antigo, do Novo Testamento, mas também haverá esta série sobre as exposições do Evangelho de João. Então, venham comigo, acompanhem, que o Senhor abençoe a sua vida e o seu coração e a sua família. Gostaria de iniciar abrindo aqui a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 30 e 31, onde se diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A partir de hoje, então, nós traremos estas mensagens, iniciando o Evangelho de João. Mas antes de iniciar no versículo 1, no capítulo 1, gostaria de fazer uma mensagem que abordasse, assim, de forma geral, o Evangelho de João, como que uma mensagem introdutória para melhor compreensão também das mensagens posteriores. Estes versos que nós lemos, os versos 30 e 31 do capítulo 20 do Evangelho de João, já no final do seu Evangelho, dizem a respeito do propósito deste livro, do propósito pelo qual João escreveu o seu Evangelho. Inicialmente, então, eu gostaria de dizer qual o significado da palavra Evangelho, porque é um significado muito importante, bastante profundo e que talvez você não saiba ou já ouviu e não se lembra ou não conhece.
A palavra evangelho, palavra portuguesa evangelho, ela não é propriamente uma tradução, mas uma transliteração da palavra grega euangelios. É uma palavra grega formada por duas palavras. Uma palavra significa ei e outra palavra significa ágelos. A palavra ei significa bom, bem, excelente, uma coisa boa. E a palavra ágelos significa mensagem, ou mensageiro, ou notícia. Então, a palavra evangelho basicamente significa uma notícia excelente, uma notícia maravilhosa, uma notícia muito boa. Este é o significado da palavra em si. Mas por que evangelho vem a ser uma excelente notícia, vem a ser uma notícia maravilhosa para nós? Eu gostaria de apontar inicialmente duas razões porque evangelho seria para nós uma boa notícia. A primeira razão que eu gostaria de mostrar por que evangelho é uma boa notícia ou uma mensagem excelente é em virtude de que nós, depois de termos caído em pecado, lá no princípio, em Adão, e a partir de Adão e até hoje, e assim até o fim do mundo, nós seres humanos, nós perdemos a capacidade de agradar a Deus conforme Ele requer. Não há em nós mais esta força, ou esta condição, ou esta suficiência de fazer tudo o que Deus requer do modo como Ele quer. Por exemplo, Deus requer que eu e você amemos uns aos outros. Mas Ele não quer que nós amemos da nossa maneira. Ele quer que nós amemos da maneira dele. A maneira dele é amar de toda a força, de todo o coração, com todo o entendimento, de toda a nossa alma. Nós sabemos que não há em nós mesmos tal capacidade para amar assim como Deus requer. Às vezes nós amamos, mas amamos condicionalmente. Não amamos de todo o coração, não amamos em todo o tempo. Então nós somos fracos no que diz respeito à obediência absoluta da lei, uma obediência que Deus requer para conceder-nos a vida eterna. Então o Evangelho é uma boa notícia para nós, porque vem falar a respeito de Jesus Cristo, o qual tem toda a capacidade para cumprir tudo que Deus requer, conforme Deus requer. Ele é esta pessoa que veio para satisfazer a lei de Deus em sua plenitude. Ele é esta pessoa enviada como nosso substituto, para nos substituir nesse cumprimento perfeito da lei. Esta é a primeira razão porque o Evangelho é uma boa notícia. A segunda razão porque o Evangelho é uma boa notícia, e você deve entender isso para compreender as mensagens do Evangelho, tanto a partir do livro de João, como de todas as Escrituras. A segunda razão é porque nós, tendo desobedecido a lei do Senhor, a vontade de Deus, nós nos tornamos, consequentemente, culpados, sob penalidade, sob condenação da parte de Deus. Ficamos debaixo da ira de Deus, sujeitos agora ao inferno. E inferno significa duas coisas. Inferno significa tanto a ausência de Deus, a ausência da misericórdia, da graça, da bondade, do favor de Deus, mas como também significa a presença de Deus em ira, em inimizade contra nós. Então nós estamos sujeitos ao inferno, a esta condição eterna por causa do pecado que cometemos. Contudo, o Evangelho vem nos falar de alguém, e este alguém é a pessoa também de Jesus Cristo, que não só cumpre perfeitamente toda a lei de Deus, como também vem receber em nosso lugar esta justa punição de Deus por nossos pecados.
É Ele quem lá na cruz, não só na cruz, mas durante todos os dias da sua vida, sentiu todo o sofrimento, todo o peso da ira e do castigo de Deus em nosso lugar. Por isso, ou por essas razões, é que Evangelho é uma excelente notícia. É uma boa notícia porque vem nos falar de um substituto que faz tudo em nosso lugar que nós não tínhamos e não temos condições de fazer. Por isso é que eu gostaria que você acompanhasse este canal, A Voz do Evangelho, para entender em sua profundidade o Evangelho, porque ele é uma boa notícia, por como Jesus Cristo veio a ser substituto, as coisas que ele fez, quem ele foi, que o tornou suficiente e um substituto capaz. Entendendo assim o Evangelho, você vai poder ter a sua fé fortalecida. Se você ainda não tem fé e ainda não crê em Jesus Cristo, você poderá vir a crer também. Então acompanhe conosco as exposições do Evangelho de João. Você viu aqui que nesses versículos que nós lemos inicialmente, que João escreveu o seu Evangelho com o propósito de que as pessoas viessem a crer em Jesus Cristo, de forma que, crendo, elas tivessem vida eterna. Somente este foi o objetivo do Evangelho de João, escrever o seu Evangelho. Ele não tinha outro propósito, a não ser este no seu coração, dado por Deus. Tudo que ele escreveu, todos os milagres registrados que Cristo realizou, todas as palavras inspiradas, tiveram tão somente este propósito, qual seja, que as pessoas viessem a crer e, crendo, tivessem vida no nome de Jesus Cristo. Percebam como João amarra tudo o que ele escreve neste único propósito. Então nós também não temos como ter outro propósito, além deste, de expor também as narrativas de Cristo, a vida de Cristo e a obra de Cristo, não só descritas neste seu Evangelho, como em todas as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, sem ser com este propósito, de que você creia em Jesus Cristo e que, crendo, você tenha vida em seu nome. Vamos acompanhar, por exemplo, como João, de fato, ele junta todos os seus relatos de Cristo para que as pessoas viessem a crer. Acompanhe comigo algumas passagens das Escrituras. Você poderá ver, por exemplo, no capítulo de número 4, uma situação muito interessante quando Jesus encontra-se com aquela mulher samaritana. Você deve se lembrar, se você já conhece esta passagem da Escritura, que aquela mulher samaritana, ela tinha algumas dúvidas acerca de Jesus, do Messias, mas ela também tinha uma vida vivida na prostituição e ela tem um encontro proposital com Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa a conversar com ela e a convencê-la de que ele era o Messias. Depois desse momento, desta conversa, ela é alcançada pela graça de Deus, ela corre de volta para a sua cidade, anuncia o que ali aquelas pessoas, o que tinha acontecido com ela, a conversa que ela havia tido com Jesus Cristo, convencendo-a de que ele era o Messias. E então, nós podemos ver no versículo de número 41 do capítulo 4, a seguinte afirmação de João: muitos creram nele por causa da sua palavra. Vejam, todo acontecimento de Jesus, ali naquele poço, na conversa com aquela mulher, revelando tudo o que ele sabia dela, da vida dela, convencendo-a de que ele era o Messias, todo aquele evento, ela correndo para a sua cidade, anunciando para aquelas pessoas o que acontecera com ela, tudo aquilo João resume nestas palavras: muitos
creram nele. Como? Por causa da sua palavra, por causa da palavra daquela mulher. Então vejam como João reúne a sua narrativa para este propósito, que as pessoas crescem nele. Não é diferente também no capítulo 2, por exemplo, do Evangelho de João, que nós estamos estudando, acerca daquele milagre que Jesus realiza ali em Caná da Galileia. Jesus fora convidado com seus discípulos para uma festa de casamento. E, naquela festa, o vinho acabou-se. E houve uma preocupação do chefe da festa. E agora o que vamos fazer? A mãe de Jesus, sabendo da situação, o procura e ele, então, ali faz um milagre. Ele transforma água em vinho, e até num vinho melhor do que o que havia. Mas observem como João diz, depois de tudo aquilo que aconteceu. Ele diz assim: com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná na Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Verso de número 11, capítulo 2 do Evangelho de João. Então João, após narrar o milagre da transformação de água em vinho, ele resume nisto: este foi o seu primeiro sinal em Caná da Galileia, onde manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então percebam como João está preocupado unicamente com este propósito, de que os discípulos, de que as pessoas em geral viessem a crer em Jesus Cristo. João, de fato, escreve tudo para que as pessoas pudessem crer. Se não, veja mais, acompanhe comigo. No capítulo de número 6, há o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ali, ele em conversa com seus discípulos, ele quer alimentar aquela multidão que o acompanhava e que estava faminto e que já era tarde. Ele queria alimentar aquelas pessoas, mas não havia muitos alimentos, a não ser alguns pãezinhos e alguns peixes. E ele então multiplica os pães e os peixes ali naquela ocasião. E depois de toda aquele milagre, aquela multiplicação, diz o versículo 14 assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então percebam que a conclusão final também deste sinal, deste milagre, desta maravilha, a conclusão final era esta: as pessoas vieram a crer. As pessoas chegaram a reconhecer de que aquele homem era verdadeiramente o Messias que devia vir ao mundo. As pessoas se convenceram de que ele de fato era o Filho de Deus. João narra também esta narrativa da multiplicação dos pães com este propósito. Não apenas o encontro com a mulher no poço, não apenas a transformação da água em vinho, não apenas a multiplicação dos pães, mas todos os milagres. Eu gostaria que vocês percebessem, através dessa breve caminhada aqui, nesses milagres de Jesus que João narra, e vocês percebessem que realmente a preocupação de João é esta: contar o que Cristo fez para que as pessoas pudessem crer. Vamos ainda para uma última análise deste fato. Ali no capítulo 11 está narrada a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta, com as quais vivia. Provavelmente eles não tinham mais os seus pais. E Jesus era frequente na casa de Lázaro, passando sempre por ali em suas jornadas para se alimentar e para descansar. Ele tornara-se amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. E o capítulo 11 narra que, certa ocasião, alguns chegaram para avisar a Jesus
de que o seu amigo Lázaro havia morrido. O capítulo 11 inicia assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Só que o texto narra o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Olha o objetivo, é a fim de que o Filho de Deus seja por ela, ou por meio desta enfermidade, o Filho de Deus seja glorificado. Como o Filho de Deus era glorificado? O Filho de Deus era glorificado quando as pessoas criam nele. Quando as pessoas acreditavam que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias prometido para a redenção deles, para cumprir no lugar deles a justiça de Deus. Então Jesus entende e fala isto. Mais adiante, Jesus vai afirmar categoricamente que todo aquele momento da morte de Lázaro, da enfermidade, da morte e da ressurreição de Lázaro, seria para que as pessoas viessem a crer nele. Veja, por exemplo, o verso de número 14. Jesus estava falando de forma metafórica para os discípulos e eles não estavam entendendo. Então, no verso 14, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa, continuou Jesus e diz aos discípulos, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Então vejam como o objetivo de Jesus era este. Jesus está claramente dizendo para os seus discípulos, eu me alegro de que lá não estivesse, ou seja, na hora que Lázaro morreu, para que vocês venham a crer. Então, se este é o propósito de Cristo em tudo o que ele fazia, João não poderia ter um propósito diferente também, e nem nós podemos ter um propósito diferente, outro que não seja este, que você venha crer em Jesus Cristo. Assim, foi o que Jesus disse para os discípulos. E então completou, vamos ter com ele. E assim eles foram, caminhando e chegando lá na aldeia de Betânia, logo se aproximaram as irmãs de Lázaro. Marta, por exemplo, no verso 20, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que é mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Percebam, logo a primeira conversa que Jesus tem com Marta é sobre este tema. O seu irmão havia já morrido há 4 dias. E no primeiro encontro que ela tem com Jesus, quando Jesus logo chega à aldeia, a primeira conversa, o conteúdo do assunto não foi outro senão este, o de crer em Jesus Cristo. E Cristo começa falando com ela que ele era a ressurreição e a vida, que se cresce nele, ela jamais morreria, teria vida eterna. Enfim, então ela confessa, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque todo o propósito é exatamente este. Mais adiante, depois quando Jesus já está de frente à sepultura ou à gruta em que Lázaro foi sepultado para realizar a ressurreição, Jesus ele manda que fosse retirada
a pedra. Então, o verso 39 diz assim, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, mais uma vez Jesus falando com Marta, não te disse eu que, se creres, Marta, verás a glória de Deus? Então, mais uma vez Jesus aproveita a ocasião, a conversa, o assunto e leva a conversa para o tema de se crer nele. E assim continua, o mesmo propósito, o mesmo intento. Quando Jesus, então, manda que retirasse a pedra e a pedra daí é retirada, Jesus começa a orar a Deus. Ele começa a orar a Deus e fala assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Em sua conversa com o Pai, Jesus também chega neste assunto, não apenas com Marta, não apenas com os discípulos antes de chegar lá na aldeia, mas também na sua conversa com o Pai. Este é o assunto de Cristo. Ele diz, Pai, eu sei que me ouves, mas estou falando assim para que estas pessoas que estão aqui creiam em mim. Jesus não perde de vista este propósito. E assim ele chama Lázaro para vir para fora. Lázaro ouve esta voz do Senhor. Lázaro ressuscita, vem para fora. Ele vem amarrado em lençóis, em faixas. Então, aquelas pessoas ali, suas irmãs, o desatam e deixam vir. E João conclui essa narrativa com estas palavras no verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Percebam, portanto, que este é o propósito de João, claro, em todas as suas narrativas. Quando ele narra o milagre da transformação de água em vinho, quando ele narra o milagre da conversão da mulher samaritana, quando ele narra o milagre da multiplicação dos pães, quando ele narra o milagre aqui da ressurreição de Lázaro, quando ele narra todos os outros milagres, nós aqui não temos tempo para passar por todos eles, mas não só os milagres, mas todos os diálogos e as conversas de Cristo, tudo que João narra, conforme ele diz lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31, é escrito por ele para que as pessoas unicamente viessem a crer em Jesus Cristo. Por isso é que eu tomo o Evangelho de João para fazer a sua exposição aqui no nosso canal. Neste canal, a voz do Evangelho. Porque o Evangelho de João, todo ele é amarrado neste propósito. Também é assim, evidentemente, todos os outros evangelhos e os outros livros, mas aqui especialmente João declara isto, para que as pessoas viessem a crer em Jesus Cristo. Portanto, você que me ouve nesta hora, tudo o que você precisa na sua vida verdadeiramente é crer em Jesus Cristo. Se João escreve o seu evangelho com este propósito, se Jesus Cristo, tudo o que faz e fala na sua vida tem este propósito, logicamente, consequentemente, o que mais importa na sua vida não é outra coisa senão que você creia em Jesus Cristo. Nós vamos explicar em mensagens posteriores o que significa exatamente crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas não entendem o que significa exatamente crer. Pensam erradamente no significado disto, mas, se Deus nos permitir, explicaremos em mensagens posteriores o que significa confiar em Cristo, o que significa crer em Cristo. Mas por ora, gostaria que você guardasse isto no seu coração.
que você creia no Evangelho, que você creia nesta boa notícia, nesta excelente notícia, que é Jesus Cristo, o qual veio como seu substituto para fazer tudo em seu lugar, o que você jamais teria condições de fazer para agradar e ser aceito por Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo. Amém. E assim, para concluir esta mensagem, nós queremos orar pela sua vida, interceder em seu favor, agradecer a Deus por Jesus Cristo, a sua obra e a sua vida, e assim você também possa acompanhar esta oração onde você agora estiver. Senhor, nós muito te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho amado, a quem tu enviaste ao mundo para que ele realizasse toda a obra salvadora necessária para a nossa redenção. Te agradecemos, Senhor, por estas pessoas que ouviram a tua palavra. Rogamos para que as abençoe no coração, no íntimo, a fim de que, pela ação do teu Espírito Santo, possam crer no teu Filho amado Jesus. Também, Senhor, rogamos para que aqueles que já creem sejam ainda mais firmados no Senhor. Abençoe a vida dos nossos ouvintes, que o Senhor possa sustentar no seu trabalho, na sua família, nos seus desafios, nos seus propósitos, os ajude, os oriente, lhes dê sabedoria, guie-os, Senhor, conforme a tua boa vontade. Se para alguém falta direção, que o Senhor dê o conhecimento do melhor caminho e da tua boa vontade. Se para alguém falta saúde, que o Senhor possa enviar a cura e levantar conforme o teu santo querer. Rogamos, Senhor, que tu esteja sendo misericordioso com cada um de nós e assim nos abençoe, especialmente com o teu Espírito Santo concedendo-nos fé firme e convicta na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Em nome dele também que nós agradecemos e pedimos. Amém. Então, gostaria de aproveitar esse momento, se você quiser, olha aí, curta esta mensagem, as outras posteriores. Não esqueça também de compartilhar, mande para os amigos, avisos nas exposições do Evangelho de João. Contamos com a sua colaboração para que o Evangelho seja esparramado pelo mundo inteiro. Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Cristo. Amém. Inscreva. E também, olha, deixa eu dizer para você, outra coisa, não se esqueça, se inscreva aí também no nosso canal, A Voz do Evangelho, porque em se inscrevendo, você receberá as atualizações. Sempre quando houver uma mensagem nova, você ficará sabendo. Você poderá acompanhar essas exposições do Evangelho de João à medida que elas forem aqui sendo publicadas. Então não se esqueça, inscreva, curta e compartilhe também aí com seus amigos, sua família, seus irmãos, com o mundo inteiro. Deus nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Um abraço.